Olá, estamos começando mais um programa É Justo, produção da TV UNAERP em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar de um tema que é a Lei Maria da Penha. Hoje, neste ano, completando 11 anos, onde nós trouxemos o professor universitário e defensor público do professor Genival Dantas. Professor, muito obrigado por estar nos nossos estúdios. Sr. João, que eu agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui no programa É Justo. Professor, como é que está nesses 11 anos a Lei Maria da Penha? Um aspecto assim, geral. Professor João, a lei ela tem aspectos muito positivos, né? Questões como as medidas protetivas, né? A possibilidade de aplicação de medidas extrapenais para esse aspecto da violência doméstica. Só que a gente tem ainda um grande problema, como no Brasil acontece, em efetivação da lei em relação a políticas públicas para esse problema. Então, a gente tem boas leis, só que infelizmente nós temos ainda pouca aplicação prática por conta de falta de estrutura do Estado, por conta dessa falta realmente de aplicação. Então, vou dar um exemplo básico, simples. Em Ribeirão Preto, a gente não tem até hoje uma vara específica para esse tipo de assunto. A gente tem um anexo, que é um cartório, né? Mas é uma vara, não tem um juiz específico para isso, um promotor, um defensor, né? Hoje usa a estrutura das varas criminais. Exatamente. Eles separaram alguns funcionários, que tem um cartório, mas assim, a gente não tem um juiz específico para isso, um promotor, um defensor, que seria crucial para essa lei ter uma plena efetivação. Falta um corpo também de psicólogos, assistentes sociais, né? Porque a questão da Maria da Penha, da violência doméstica, tem muito mais a ver com uma questão, muitas vezes, psicológica, social, do que jurídica, né? Então, a questão é muito mais a ver com o conflito que existe dentro do âmbito doméstico do que o processo. Então, a gente tem essa falta de efetividade, falta de estrutura do Estado em aplicar essa lei tão importante. E acredito também que essa lei é bastante aplicável na própria defensoria, né? Sim. Acho que são poucos hoje os advogados particulares que trabalham em representar a mulher agredida. Exatamente. A gente tem o nosso atendimento ao público, né, que são pessoas carentes, vulneráveis, e a Lei Maria da Penha realmente tem como foco pessoas muito carentes. A grande parte de pessoas que têm esse tipo de problema são pessoas carentes. Apesar de existir também do âmbito de ambientes de classes mais favorecidas, alta, né? Mas a gente tem muito esse problema no aspecto de pessoas mais carentes. E só a título de curiosidade, a Defensoria Pública, ela até uma questão até de vulnerabilidade da mulher, né? Ela pode até agir de forma urgente em situações mesmo que envolvam mulheres mais abastadas. Então, a mulher foi agredida, ela precisa de um amparo emergencial, então até ela poderia até atuar em favor dessas mulheres que estão numa situação pontual de forma extrapola vulnerável. aquele limite que a lei dá para a defensoria só trabalhar com a classe mais pobre ou carente, né? Exatamente, a gente fala vulnerabilidade ampliada, que não é só a questão econômica, muitas financeira. Vezes isso, física. Isso, né? Na situação realmente daquela circunstância específica, que ela está, às vezes ela é colocada para fora de casa pelo marido, mesmo que for mais rico, então ela fica de forma emergencialmente, pontualmente, de forma vulnerável. A Lei da Maria da Penha, ela engloba tanto os crimes contra a honra como os de lesões. Exatamente, a lei ela tem um âmbito amplo, né? Os crimes mais comuns que a gente tem contato são de ameaça e lesões corporais leves, né? Aí a gente também envolve crimes de injúria, né, calúnia, difamação, contravenções penais de via de fato. Então, o âmbito é amplo. Até para título para esclarecer, na Maria da Penha, a lei ela não fala de crimes específicos. Então, ela aplica os crimes do Código Penal. O que tem a regulação na Lei Maria da Penha é o procedimento em que é apurado o processo que envolva essa situação de violência doméstica contra a mulher. Antes de ir ao judiciário, passa pela polícia. Exatamente. Existe um fato preparatório. Na prática, realmente, o primeiro caminho que a mulher vai procurar, né? É a polícia. Mas ela pode ir na defensoria também, no Ministério Público. Direto à defensoria. Isso. Porque existe uma rede de apoio entre as instituições, né? Porque às vezes a população desconhece, acha que tem que ir na delegacia para depois ir para o judiciário. Quer dizer, então a defensoria está ali à disposição para atender essa... Os defensores atuam em favor da mulher desse tipo de violência, inclusive pedindo medidas protetivas para o juiz, né? Não tendo que necessariamente passar por uma delegacia de polícia e fazer o
o boletim de ocorrência. Eu acho que o ambiente é mais favorável à defensoria do que a polícia, ou não? Então, ambiente físico. Sim. Porque a polícia é um ambiente mais carregado, né? É mais tumultuado. Então a defensoria pode dar esse amparo também que a mulher precisa. No sábado e domingo também? A defensoria trabalha, tem plantão? A gente tem esquema de plantão. Então, geralmente é o mesmo horário do Poder Judiciário, da 9 da manhã a 1 da tarde, né? De sábado, domingo e feriados, que a gente fica também à disposição do público para atendimentos mais emergenciais. A gente ouve dizer, né, que existe em razão, dentro dessas violências domésticas, a mulher perdoar o agressor. Como é que funciona se há a denúncia, quer seja da defensoria ou da base policial, que a mulher quer se retratar? Professor, então depende do crime. Do crime. Então, por exemplo, crime de ameaça que não envolva lesão física, né? Então, se a mulher quiser se retratar até a denúncia ser oferecida pelo promotor, né, é marcada uma audiência de retratação para verificar. Então, participa o defensor, o promotor e o juiz, no caso, né, para verificar se essa retratação é espontânea, não tem nenhuma coação. Se ela realmente insistir na desistência, então o processo é arquivado. Agora, em relação a lesões corporais, o Supremo já decidiu que, na verdade, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, mesmo que a mulher... Chegou a notícia... Não tem mais como desistir, por isso que é muito sério, né? E esse acolhimento é tão importante, né? E o que acarreta para a mulher se ela fizer uma falsa denúncia? Então, pode acarretar a prática de um crime, né? Então, a gente tem o crime, por exemplo, fazer uma denúncia falsa em relação ao crime, denunciação caluniosa, né? É um crime que pode ser aplicado a essa mulher que fizer uma denúncia falsa. Por isso que é tão importante, talvez, o trabalho de educação de direitos em relação a essa mulher. O que ela pode fazer, o que ela tem direito, né? Eu acho que a gente também sente muito na prática a falta desse trabalho de orientação jurídica para mulheres de forma geral, né? Porque muitas vezes ela chega na delegacia, ela não sabe o que ela tem direito, o que ela pode fazer ou não, né? Às vezes quer apenas se vingar. Isso. Acredito que deve se deparar com várias situações como essa. Tem. De forma residual, mas acontece, infelizmente, né? A gente tem situações que a mulher está revoltada com uma situação e pode, sim, criar uma situação mais grave do que a realidade. E não sabe a gravidade que ela está fazendo. Exatamente, ela pode ir de vítima a ré dentro do processo criminal, né? A Lei Maria da Penha pode ter o homem como vítima? O homem vítima da agressão doméstica? Então, na verdade, se entende que o homem não pode ser beneficiado pela essa lei. O que se está entendendo, né, é a questão do transgênero. Então, na verdade, hoje tem várias decisões na justiça brasileira admitindo que a aplicação da Lei Maria da Penha para o transgênero, na verdade, é uma questão até de vulnerabilidade do gênero. Da pessoa. Né? Isso. Mas para o homem, apesar de termos decisões isoladas, mas não é o que está prevalecendo hoje. E temos, acredito eu também, um conflito de jurisdição. Na área de família, quando eu tenho o divórcio, a medida cautelar que dá direito do pai ter acesso ao filho, e de repente, correlato a isso, eu vou ter uma medida protetiva da Maria da Penha. Como é que trabalha essas duas circunstâncias? O juiz do cível determinando que o pai tenha acesso ao filho e o juiz criminal proibindo o homem, o pai, de chegar perto da casa. A primeira coisa que tem que ser falada, né, é que assim, a importância de ter uma vara única, porque o juiz se tivesse uma vara específica, seria um juiz que analisaria todos os aspectos civis e criminais. Mas como é que é na prática? Então, em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem um anexo, né? A juíza responde por questões mais graves, assim, meio emergenciais, questões de família, né, e criminais. Como é que a gente concilia isso? Geralmente, os juízes civis trabalham a questão da separação, né, alimentos, guarda, e os juízes criminais no âmbito da aplicação da pena. O juiz criminal, quando ele dá uma medida protetiva de afastamento do lar, no caso do anexo, ela já ressalva o direito a visitas, tá? Na medida restritiva da Maria da Penha. Isso, ela já decide, fala, olha, eu afasto o agressor do lar, mas ressalvo o direito de visita porque tem que decidir pelo juiz da vara de família, né? O que acontece na prática? Muitas vezes a mulher, ela cria uma situação, não deixa, né? Muitas vezes o agressor vê o filho, a filha, e o que a gente faz na defensoria? Então a gente pede para marcar uma audiência de justificação perante o juiz do anexo da vara de violência doméstica para tentar equacionar a questão da visita, que muitas vezes pode se resolver no anexo. Mas ainda assim, hoje, então, cada um
fica com a sua área de especialidade. O juiz da área de família, aspectos de alimentos, separação, guarda, né? Basicamente, visita. E a área da criminal dá a questão mesmo da discussão do crime. Então, eventual aplicação de pena ao agressor que é condenado pela prática desse crime, né? E a questão da Maria da Penha, na hora que envolve as sanções, qual que é a pena que se dá a esse marido agressor? Então, tem uma pergunta bem interessante, porque até uma chance de falar de um projeto muito interessante que tem em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão, a juíza, a doutora Clarina Gama, que é muito engajada nesse aspecto, ela pensou também em trabalhar na questão do agressor. Então, o que se faz? Ela aplica como uma pena ele participar de um curso, esse agressor, chamado Seravig. São 12 palestras sobre aspectos da lei da Maria da Penha. Então, vai falar de aspectos cíveis, criminais, né? Tem palestra com psicólogo, assistente social, para trabalhar mesmo a questão do conflito, para sensibilizar esse agressor, né? Para que esse conflito não volte a acontecer. As penas previstas na lei são pequenas, então são penas de 3 meses, né? 1 mês. Realmente, eu acho que aí não vai estar, talvez, a solução para esse problema. Né? Eu acho que tem que trabalhar mesmo a questão do agressor, né? Que em Ribeirão Preto já tem um projeto, pelo menos assim, embrionário nesse sentido, de você tentar sensibilizar esse agressor para que se ele porque às vezes ele vai voltar a conviver com essa mesma pessoa, vai voltar a conviver, né? Eles não se separam. Então você trabalha esse agressor e mesmo que tiver uma outra relação também, né? Ele já tem uma sensibilidade maior em lidar com essa mulher quando tem essa relação aí de afeto. A pena é menor ou maior que as penas do direito penal? Ou é a mesma pena do direito penal? Os crimes são os mesmos. Por exemplo, a lesão corporal do direito penal vai ser a mesma pena. Tá. Que as penas, os crimes mais comuns, né, que eu já falei, a ameaça, lesão corporal leve, via de fato como a contravenção penal, são penas pequenas, né? Talvez realmente o que a gente também tem que trabalhar melhor é a questão mesmo de como trabalhar esse agressor, né? Porque o interessante é que o agressor, assim, né, pelo que a gente vê na prática na defensoria, porque a gente também defende o agressor, né? A pessoa não tem assim, um histórico de violência. É crimes específicos naquele âmbito doméstico. Então, você trabalhar com aquela pessoa, né, uma questão mesmo extrajurídica, muitas vezes, é multidisciplinar, então psicólogo, assistente social, você pode talvez trabalhar a questão mais do conflito do que do processo, né? É como, fazendo uma analogia ao cível, né? Hoje a gente tem muito forte a questão da mediação e conciliação. Então você foca não trabalhar o processo por si só, né? Você tem que trabalhar o que gera aquela situação de litigância. A medida para não chegar perto da casa em metros, 200, 100 metros, existe? É uma das mais aplicadas, né? Se eu for te falar assim, uma experiência empírica que eu tenho pela defensoria, eu acho que uma das maiores números de medidas seriam esse tipo de medida, né? Não tem um regramento, mas geralmente o juiz fixa aí 500 metros, 100 metros, né? Empírico. Não há nada de... eu sou mais violento, eu xinguei, não realmente você tem um padrão. Então, se não me engano, aqui em Ribeirão Preto, a juíza fixa 100 metros. Né? Mas assim, você pode ter várias medidas, assim, se afastar da mulher do trabalho, quando às vezes ela tem que mudar da cidade, né? Ela pode ir para uma casa-abrigo, quando uma perseguição muito forte do agressor, você pode mandar para uma casa que fique num lugar camuflado, que ninguém tem acesso, né? E em Ribeirão Preto mesmo existe essa casa, né? É num lugar que ninguém sabe, assim, que não é noticiado onde é. Fazer a proteção, isso, né? Mas essas situações mais graves e que envolvam pessoas mais violentas. Então você pode enviar a mulher para outra cidade até, né? Mudar de emprego. Mas o padrão mesmo você afastar o sujeito do lar, o agressor. Uma pergunta que me veio agora na mente. Como é que fica quando há medida protetiva de 500 metros aqui em Ribeirão Preto, o homem está num restaurante jantando e a mulher chega? Ele tem que sair? Então, a ideia é que ele não se aproxime, né? Então, assim... Não, mas está dentro do restaurante. Então, porque o que se entende assim, né? Porque, se ele estiver no lugar, a mulher chegar e ele ficar de forma tranquila, então a ideia é que ele pode ficar lá, porque a ideia é que ele não se aproxime de 500 metros, né? Lógico, ele pode ser mais previdente e ir embora, talvez seria mais prudente, mas a ideia que se tem é que, na verdade, ele não tem que ter essa postura provocativa, né? E até, em termos de orientação, se o homem também a mulher tiver, de alguma forma,
provocando, ameaçando, aí ele pode também noticiar esse fato no processo, né? Teve já notícia aqui em Ribeirão Preto, uma mulher que chegou no restaurante, viu ele, pegou o celular e falou: tem medida protetiva, ele precisa ser preso. E a polícia foi, aí o garçom entrou na história para contar que ele estava primeiro, né? Complicado. Mas acho que é muito complicado. Né? A juíza aqui em Ribeirão ela é muito sensata, então o que ela faz? Muitas vezes ela, antes de até aplicar na prisão preventiva, ela ouve até a outra parte. Marca uma audiência, né? Para provar quem chegou primeiro, que não Isso, então assim, é muito constrangedor, né? Porque assim, tem casos e casos. Quando você comprova uma violência efetiva contra a mulher, talvez acho que é o caso mesmo de já ter uma medida emergencial. Agora, se for uma situação meio que você não tem uma precisão do que aconteceu, né? Aí na prática o que se faz é muitas vezes ouvir o agressor, né? Ver o que ele vai falar. Antes de decretar. Isso, porque na verdade também é o que você falou antes, né? Muitas vezes uma situação até de abusividade em relação a algumas mulheres. Não é a regra, né? Tem que deixar claro. Mas pode acontecer. Então tem que se permitir esse contraditório para que esse homem, esse agressor, possa também manifestar o olhar dele, né? A voz dele no processo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo esgotou. Convidar novamente, agradecer a sua presença aqui para participar do nosso novo programa. Sr. João, que agradeço imensamente aí a atenção, né? O convite e coloco à disposição para comparecer aqui com o maior prazer. Ok. A você, nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção. Renovo o convite também para o nosso novo encontro. Fique com Deus.